aí, meu povo, professora Mariana aqui com vocês, muito feliz de estar aqui por um motivo especial. Viemos aqui hoje conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão amplo e tão importante na profissão farmacêutica, justamente para a gente comemorar juntos, o Dia Internacional do Farmacêutico, não é, meu povo? Então, essa profissão tão importante, nossa profissão, que vem ganhando espaço, graças a Deus, dentro, de várias temáticas. Então, a gente vem crescendo bastante. Isso é muito importante e fortalece muito o nosso vínculo, tanto com o paciente, quanto em outros pontos da profissão. Eu escolhi esse tema para a gente conversar um pouquinho. Por quê? Porque é um tema super atual. Então, a gente acaba ficando mesmo com esse tema recorrente dentro do nosso ambiente de trabalho. Seja na docência, seja no hospital, seja na farmácia comunitária, seja na análises clínicas, na indústria. Então, sempre antimicrobianos vai estar nos rondando, E, como nós sabemos, nós temos hoje em dia, e que é um assunto que nós vamos abordar, um problema chamado resistência microbiana, onde as bactérias, elas tendem a desenvolver essa resistência aos antibióticos, tá? Então, ao longo do tempo, a gente teve aí, o descoberto de vários antibióticos. Então, a gente vai conversar sobre isso. Vamos ter uma aula bem legal, bem dinâmica, contextualizar aí como é que surgiram os antibióticos. Alguns de vocês já devem saber, mas eu trouxe algumas coisas bem interessantes, retiradas de artigos científicos legais e atuais, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as classes principais dos antimicrobianos, bem tranquilo, porque é mais uma aula para você entender essa questão da resistência. Então, a gente contextualiza e depois vem para os mecanismos de resistência microbiana, sempre citando os tipos de classes de antibióticos, tá certo? Então, o que a gente observa? A gente observa que o tema escolhido, ele foi um tema muito importante, tá? Por quê, professora? Porque é um tema que, como eu falei para vocês, está em todos os lugares da nossa profissão e para você que é concurseiro, é um tema extremamente importante. Aí você me pergunta, professora, por que é um tema extremamente importante? Porque, pessoal, a gente vai ter esse assunto em todos os editais de concurso. Pode ser que ele não venha com essas palavras, mas com certeza ele está no seu edital. Muitas vezes de forma escancarada, muitas vezes de forma mais contida, mas que no final a banca vem e te cobra. Então, por isso que é muito legal a gente conversar sobre esse assunto, entender mais. E para você que não é concurseiro, mas que gosta de um bom conteúdo, gosta de se atualizar, gosta de entender mais, essa live também é para você. Então, por isso que esse tema foi o escolhido aqui pela nossa equipe, por mim, para você entender sobre o assunto, relembrar caso não lembre, e para o concurseiro utilizar aí na vida de estudos, tá bom? Então, vamos iniciar. E aí eu já trago aqui para vocês, uma coisa bem interessante. O desenvolvimento de antibióticos. Então, como nós já falamos, e a maioria de vocês já sabe, tá? Os antibióticos, eles foram desenvolvidos, há muito tempo atrás. Então, isso não é uma novidade. E eles foram sempre direcionados aí para doenças infecciosas. Então, a gente tinha, micro-organismos que se proliferavam e aí a gente precisava debelar isso. Antes do início do desenvolvimento dos antibióticos, nós tínhamos vários problemas, porque os pacientes pegavam as doenças e não tínhamos como recuperar esses pacientes. E aí, com o desenvolvimento dos antibióticos, tudo ficou mais fácil, tá? Por quê? Porque se gerou aí uma possibilidade de diversos tratamentos. Dentre eles, a própria realização dos procedimentos médicos mais modernos, Ou seja, aqueles procedimentos mais invasivos,
onde a gente acaba tendo uma possibilidade de realizar esse procedimento invasivo, porque existe uma maneira de se realizar uma profilaxia, né, com esses antibióticos. Então, é bem interessante para a clínica e a terapêutica do paciente. Além disso, no próprio tratamento do câncer, né, no caso dos antineoplásicos, transplante de órgãos, cirurgia de coração aberto, como eu falei, cirurgias mais invasivas, a gente pode ter esse procedimento aí de profilaxia. Então, só para a gente contextualizar. E aí, o que acontece, né? Como tudo que a gente vem utilizando de maneira recorrente e de maneira, poderíamos dizer, indiscriminada, esse uso indevido dos antimicrobianos, certo? Desses compostos muito valiosos, que na época eram muito valiosos e hoje em dia são também muito valiosos, ele resultou nessa resistência antimicrobianas, certo? E aí a gente acabou caindo onde nós estamos hoje, que é um momento onde a resistência microbiana aos antibióticos é muito forte. Então, tem alguns pacientes que acabam desenvolvendo infecções, muitas dessas infecções hospitalares, que são efetivamente intratáveis. Então, a gente pega um paciente, coloca ali naquele local, por exemplo, internado no hospital, ele pega uma bactéria super resistente, faço vários antibióticos, vou aí de A a Z nas classes e mesmo assim não consigo debelar aquela infecção e acaba-se por perder o paciente. Então, como eu falei, esses antibióticos, ao longo do tempo, eles foram sendo gerando resistência às bactérias, né? As bactérias foram gerando resistência a eles. A gente tem aqui um quadro bem interessante, pessoal, que eu particularmente acho muito massa, né? Ele foi retirado desse artigo aqui, ó, que está lá nas referências. Então, quem quiser pode checar nesse artigo. E ele traz a linha do tempo, certo? Ele traz a linha do tempo do desenvolvimento dos antibióticos. Então, ele vai de 1900 até 2010. Professora, nós estamos em 2021. 2021 não, meu povo, estamos em 2022. E aí, já tem mais coisa nova? Tem, mas a gente vai focar aqui nesses, certo? Então, ele divide aqui entre antibióticos desenvolvidos a partir de fungos, antibióticos desenvolvidos a partir de bactérias, antibióticos sintéticos, certo? Quem são os antibióticos sintéticos? São aqueles produzidos em laboratório, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Tá em inglês, mas a gente vai conversando. Então, em 1900, né, nós tivemos aí a nossa primeira análise sistemática em relação às bactérias. Então, começaram-se aí, o pessoal, estudiosos, pesquisadores, começaram a ficar de olho aberto para essas bactérias, para esses micro-organismos que estavam causando aí um problema, tá? Dentro do nosso contexto da sociedade atual. E aí eles, ficaram de olho. E aí o que acontece? Em 1910, que é uma coisa que muita gente não sabe, foi então sintetizado o primeiro antibiótico utilizado na clínica. E esse antibiótico, tá aqui o nome dele, ó, Salvarsan, tá certo? É um antibiótico que não é utilizado por uma terapêutica longa, mas foi em 1910, então, que o primeiro antibiótico sintético foi desenvolvido e utilizado na clínica. Depois, em 1920, foram reportadas a presença dos actinomicetos e, em 1930, tivemos o surgimento das penicilinas, a penicilina foi descoberta e sulfonamidas também. E aí, as penicilinas, que é que ele tem aqui pra gente, ó. E aí, as penicilinas, elas foram utilizadas para a resistência ao Salvarsan, né? Salvarsan, como algumas pessoas falam.
Então, lá no começo, a gente tinha esse primeiro antibiótico sintético e em 1930, 20 anos depois, a penicilina começou a ser utilizada, foi descoberta e começou a ser utilizada em pacientes que tinham a resistência a esse fármaco aqui, que foi desenvolvido em 1910. Já em 1940, ou seja, num tempo menor, foram então desenvolvidos outros antibióticos, como aminoglicosídeos, tetraciclinas, né? Anfenicóis, polipeptídeos, bacitracina, as próprias penicilinas foram refinadas, sulfonas e os salicilatos. Em 1940, as penicilinas, que eram utilizadas, né, em grande quantidade, porque foram descobertas e tinham realmente o seu efeito bem proeminente para as bactérias, elas então as bactérias começaram a apresentar, resistência a essa penicilina. Então, as resistências à penicilina em 1940 foram identificadas. Entre 1930 e 1940 já se tinham relatos de resistência a sulfonamidas. Ou seja, há muito tempo atrás, né? Então, há muito tempo atrás a gente já tinha, casos de resistência bacteriana. Então, nós tivemos aí, entre 1950 e 1960, a Golden Age, que a gente chama de Era de Ouro no mundo dos antibióticos. Quem é a Era de Ouro dos antibióticos, né? É aquela era onde foram desenvolvidos a maior quantidade de antibióticos que vocês podem imaginar, tá? E aí, a gente tem entre 1950 e 1960 o desenvolvimento dos macrolídeos, glicopeptídeos, dos tuberactinomyces, polimixinas, nitrofuranos, pirimidinas e por aí vai. Lincosaminas, né, ácido fusídico, cefalosporinas, quinolonas, certo? O etambutol, né, que é utilizado aí no tratamento da tuberculose. Então, entre 1950 e 1930, nesses 10 anos, a gente chama de Era de Ouro dos antibióticos, tá? Também, em 1940, né, a gente teve a penicilina sendo utilizada no uso clínico, tá? E a streptomicina foi descoberta. Então, quando a penicilina caiu aí no mercado, né, no mercado de tratamento, na clínica, a streptomicina foi descoberta. E já em 1960, nessa Era de Ouro, a gente teve aí, a detecção de micro-organismos resistentes à meticilina, tá certo? Então, em 1960 foram sendo desenvolvidos outros fármacos, certo? E aí em 80 nós tivemos, os carbapenêmicos e monobactâmicos, tá? Em 1990 a gente teve aí algumas descobertas de resistência. Nos anos 2000 tivemos então o desenvolvimento, né, dos lipopeptídeos, oxazolidinonas, e em 2010 mais descobertas. Ele foca aqui muito na questão do desenvolvimento de micro-organismos através de fungos e produtos naturais, tá bom? Então, essa linha do tempo ela é bem legal para a gente entender como é que foi esse processo. Me digam aí se vocês sabiam desse primeiro antibiótico sintético aqui, usado na clínica, tá? Não é muita gente que sabe. Me contem aí, tá? Beleza, então o que acontece? Tivemos aí, né, esse desenvolvimento dos antibióticos e uma coisa interessante que eu achei legal trazer para vocês é que esse relatório O'Neill, tá, que ele é de 2015, se eu não me engano, não tenho certeza agora, foi encomendado pelo governo do Reino Unido e ele previu que 10 milhões de pessoas por ano morrerão de infecções resistentes a medicamentos até 2050. Então, nós estamos na metade ainda, né? Ainda estamos em 2022. Então, esse relatório, ele trouxe essa previsão de que você teria no mundo 10 milhões de pessoas morrendo por ano de infecções resistentes a medicamentos até 2050, certo? E aí,
o que é que a indústria farmacêutica precisou fazer, junto com também os organismos públicos, né? Obviamente. Precisou entender que era importante tanto estudar novas maneiras, novas fontes de descoberta de antimicrobianos, quanto então restringir, através, né, da máquina pública, restringir o uso desses fármacos realmente para o que eles devem ser. Então, foi quando então surgiu, né, aquela regra de receita, reter receita de antibiótico e tudo mais, para que a gente pudesse ter esse controle, que o paciente realmente só fosse se medicar caso ele estivesse necessitando e não fazer uma automedicação, tá? Então, uma das principais recomendações que foi feita nesse relatório aqui, como eu falei, foi o estímulo a descobrirem novas drogas em estágio inicial. E o que se tem hoje em dia, justamente dentro do contexto da pesquisa, é exatamente isso, pessoal. Muitos pesquisadores estudando essas novas drogas, principalmente derivadas de produtos naturais, o que é maravilhoso, porque acaba sendo uma fonte importante, sejam esses antibióticos, né, e até antineoplásicos, derivados do mar ou derivados de plantas. Então, a gente tem aí várias classes sendo estudadas e já desenvolvendo, indo para estudos clínicos, aliás, pré-clínicos e clínicos, certo? E a nova geração de medicamentos anti-infecciosos é descobrir os novos produtos naturais microbianos, tá certo? Então, o que acontece aqui? O problema é o seguinte: o problema que nós temos é que a pesquisa pré-clínica, ela acontece, apesar de não haver muito investimento, ela acontece de forma intensa dentro, por exemplo, das universidades ou de laboratórios clínicos, mas o que a gente tem? A gente tem essa pesquisa sendo onerosa e a gente tem essa pesquisa sendo dificultado o fato dela passar para os testes clínicos e por aí vai. Então, acaba embarreirando um pouco esse desenvolvimento de novas drogas, tá certo? E aí eu trouxe aqui para vocês um monte de curiosidade interessante antes da gente entrar no conteúdo em si, né? Falar dos antibióticos e das resistências. Olha aqui que legal. Como eu falei para vocês, né? O primeiro antibiótico verdadeiro, a penicilina, foi descoberta por Alexandre Fleming, que a gente já sabe de cor salteado. A observação de Fleming de que um fungo, Penicillium notatum, inibiu o crescimento de Staphylococcus em meio água, levou ao isolamento e identificação do que ficou conhecido como penicilina. O professor já sabia disso, todo mundo já sabia. Fleming descobriu que cultivar o fungo era difícil e que a purificação da penicilina era problemática. Como tal, o que mais tarde seria chamado de droga milagrosa não era bem conhecida até que o problema da produção foi abordado pelo Chain, certo? Por Florey e Hatley e Abram. Então, olha aí, não foi, a gente acha que só porque o Fleming foi lá, cultivou lá o penicillium e ele acabou servindo para o Staphylococcus, já facilitou, pronto, penicilina, pronto, e acabou o mercado, bora tratar esse povo. Não, pessoal. Foi um longo caminho para conseguir isso aqui, ó. A purificação dessas penicilinas. O trabalho desses químicos que eu falei para vocês, ó, levou ao isolamento e à purificação da penicilina, juntamente com técnicas para preparar soluções que poderiam, então, ser administradas nos pacientes. Ou seja, entre esse momento e esse momento, nós tivemos uma janela de muito estudo aqui para justamente purificar a penicilina. Então, não achem que foi só, ai, cultivou, deu certo, aplica no povo. Não. Outro marco no desenvolvimento da penicilina ocorreu quando outra cepa fúngica, Penicillium crisogeno, que produziu muitas vezes mais penicilina do que a cepa do Fleming, foi isolado de frutas mofadas por essa Mary Hunt do Laboratório Regional do Norte em Illinois. Então, Fleming descobriu, mas depois vários outros pesquisadores foram isolando novas cepas para a produção de penicilina.
O uso clínico da penicilina começou em 1940, como nós já vimos, mas o primeiro antibiótico verdadeiro no mundo foi amplamente ineficaz contra muitas doenças infecciosas, porque a penicilina ela só funciona contra gram-positivas, certo? A própria penicilina em si, ela só funciona contra bactérias gram-positivas. Então, o que era de gram-negativa, meu povo, ficou descoberto. E mesmo assim, os pacientes continuaram, né, tendo problemas com doenças infecciosas. O tratamento de bactérias gram-negativas teve que esperar o próximo grande avanço dessas doenças infecciosas, que veio, como a gente comentou, com a descoberta, né, e a utilização da streptomicina por Walskman, lá em Rutgers University, certo? Em 1943. Então, ó, a penicilina ela era para gram-positivas. E aí precisou passar o tempo, né, uma janela grande, para que a streptomicina fosse utilizada para gram-negativas. E aí, gente, como a gente já conversou bastante, né? Trouxemos algumas curiosidades para vocês, já estamos aqui com 20 minutinhos conversando. Agora a gente vai entrar nas classes, né, dos antimicrobianos. Vamos falar rapidamente dessas classes, só para você relembrar e focar na resistência, que é o que a gente tá, né, focando mais nessa aula. Então, contei para vocês um pouco da história, trouxe curiosidades e sinalizei para vocês, né, minha fonte de pesquisa, que é bem legal se você quiser entender mais, se você quiser ler o artigo completo. Desculpa, está lá nas referências, certo? Então, vamos iniciar aqui, né? Nós temos aqui os antibióticos beta-lactâmicos. Então, são antibióticos utilizados na prática clínica de maneira corriqueira. E nós vamos ter dentro dessas classes penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. E aí, para relembrar você, nós temos que os antibióticos beta-lactâmicos, eles têm uma coisa em comum. Qual é? É o fato de possuírem um anel beta-lactâmico. Ah, professor, e qual é a função desse anel? Ele é responsável pela ação de debelar a bactéria. Então, ele é o responsável pela ação, certo? Do próprio antibiótico beta-lactâmico. Todos esses antibióticos, eles agem no mesmo lugar. Eles vão agir na síntese do peptidoglicano da parede celular das bactérias. Ou seja, esse peptidoglicano é essencial para que a bactéria seja viável. Ou seja, ela só vai viver se ela tiver a sua parede celular forte e bonita, formada pelos peptidoglicanos, tá? O que acontece? Os beta-lactâmicos, eles vão agir na síntese desse peptidoglicano, se fixando as proteínas de ligação de penicilina, que são as PLPs, das bactérias. E aí eles se ligam e impedem, então, a formação correta da parede celular, tá certo? Então, o que acontece? Os beta-lactâmicos, no geral, como um mecanismo de ação geral, eles vão agir inibindo ou impedindo a síntese da parede celular bacteriana. E por isso eles são, então, bactericidas, né? Visto que sem parede celular não se tem a bactéria viável, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Dá para aparecer aqui para vocês. O que acontece? A gente teve, né, como nós vamos ver lá na frente, vários anos acontecendo essas utilizações desses fármacos e esses fármacos acabaram gerando uma resistência bem complicada. Ou seja, as bactérias viam que o fármaco estava lá e desenvolviam mecanismos para resistir e não morrer e continuar a infecção e o seu desenvolvimento no organismo. E aí foi quando surgiram os inibidores seletivos da beta-lactamase. Esses fármacos, eles vão ser utilizados
junto com o antibiótico beta-lactâmico, justamente para inibir a ação da beta-lactamase. Quem é a beta-lactamase? É a enzima da bactéria. Então, a bactéria produz essa enzima que quebra o anel beta-lactâmico. E aí, o que é que acontece? Se eu não tenho o anel beta-lactâmico viável, eu não tenho a ação do antibiótico beta-lactâmico, certo? Então, eles são utilizados em associação com as penicilinas, geralmente. E, por exemplo, nós vamos ter o ácido clavulânico, tazobactam e o sulbactam, tá certo? Então, os antibióticos inibidores seletivos da beta-lactamase, eles são utilizados em associação para impedir e debelar esse mecanismo de resistência desenvolvido pelas bactérias, que é a beta-lactamase. E as cefalosporinas são fármacos também beta-lactâmicos que foram desenvolvidos depois das penicilinas, como nós vimos lá na nossa linha do tempo. E esses fármacos, eles possuem um espectro de ação maior do que as penicilinas. Essas cefalosporinas, elas foram sendo desenvolvidas e, por isso, possuem várias gerações. Gerações essas que têm o seu espectro ampliado de acordo com o aumento dessa geração. Então, a primeira geração, nós vamos ter as cefalosporinas mais antigas, né? Cefalexina, cefadroxila, cefalotina, cefazolina. Depois, segunda geração, cefotaxina, cefuroxima, cefaclol. Terceira, ceftriaxona, ceftazidime, cefotaxima, certo? Quarta geração, cefepime e a quinta geração, ceftaroline, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos de cefalosporinas. E aí, eu trouxe para vocês em relação ao espectro dessas cefalosporinas. Então, a gente vai ter cefalosporinas de primeira geração, que vão alcançar a maioria dos grãos positivos, menos enterococos e estafilococos coagulase negativo. E um número reduzido de grãos negativos, como E. coli e Klebsiella. Então, principalmente ela é focada na primeira geração em grãos positivos, certo? Aí eu coloquei aqui para você, né, que as provas podem cobrar uma característica importante, que elas são capazes de debelar infecções por Staphylococcus aureus, meticilina sensível. As cefalosporinas de segunda geração possuem um maior espectro de ação. Então, elas vão atuar contra cocos gram-negativos e positivos, como os pneumococos, e contra enterobactérias. Então, aumenta o espectro à medida que aumenta a geração. Cefalosporinas de terceira geração são utilizadas com frequência na rotina hospitalar. Então, elas são as mais utilizadas. Possuem um maior espectro de ação contra as gram-negativas e podem ser utilizadas em quadros de meningite e sinusite aguda, sendo importante salientar a larga utilização do ceftazidime em pseudomonas. Outro antibiótico, né, de cefalosporina terceira geração que é muito utilizado é a própria ceftriaxona, né? As cefalosporinas de quarta geração possuem excelente cobertura contra grãos negativos, positivos, pseudomonas, estafilococcus MSSA e usam em pacientes hospitalizados por meningite e pneumonias. Cefalosporinas de quinta geração são utilizadas no tratamento de estafilococos resistentes à oxacilina, tá bom? Que é uma penicilina. Ok, pessoal? Então, fechamos cefalosporina. E aí, a gente entra em mais uma classe de beta-lactâmicos, que são os carbapenêmicos, tá? Então, temos três principais, que são imipenem, meropenem e ertapenem. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, dos espectros desses fármacos. O imipenem possui um espectro muito amplo de atividade antimicrobiana e ele é ativo contra gram-positivos e gram-negativos, tanto aeróbios quanto anaeróbios. O ertapenem também, mas ele tem um número limitado de indicações. E aí, tem os efeitos adversos de todos os beta-lactâmicos, que são bem semelhantes. Os monobactâmicos, eles são representados
pelo Astreonam. Esses fármacos, eles têm a característica de serem resistentes a beta-lactamases e o seu uso é exclusivamente parenteral. Ele é efetivo contra gram-negativo aeróbio, como por exemplo, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, e não tem ação contra organismos gram-positivos ou anaeróbios. Então, cuidado com isso aqui. Os efeitos adversos são semelhantes aos de outros antibióticos beta-lactâmicos, né? A mesma coisa. Então, a gente tem essa semelhança entre os efeitos adversos desses fármacos. Saindo um pouquinho dos beta-lactâmicos, né? Então, nós vimos todas as classes e pontuamos os nomes. Nós vamos ter os glicopeptídeos, pessoal. Os glicopeptídeos também são antibióticos que vão agir na parede celular bacteriana. Então, eles também vão dificultar ou impedir a síntese, né, do peptidoglicano, a transpeptidação. Eles vão impedir a formação da parede celular bacteriana. Os exemplos mais utilizados são vancomicina e teicoplanin. Todas duas, certo? São fármacos glicopeptídeos. Os efeitos adversos são proeminentes e importantes. São, por exemplo, febre, flebite, erupções cutâneas, ototoxicidade, nefrotoxicidade. No caso da vancomicina, nós vamos ter a síndrome do homem vermelho, né? Que é quando ocorre aquela infusão rápida intravenosa da vancomicina e o paciente acaba tendo essa reação anafiloide, que a gente chama anafilactoide, que a gente chama de síndrome do homem vermelho. Então ele fica todo vermelho, principalmente pescoço e membros, e fica com eritema, prurido e por aí vai. E esse paciente, dependendo de como fique, ele pode evoluir possuindo dor torácica, espasmos musculares, hipotensão, a própria dispneia e por aí vai. Então, isso é muito importante. Você lembrar que pode ocorrer essa síndrome do homem vermelho se houver a infusão rápida da vancomicina. Tetraciclinas, outra classe de antibióticos, são antibióticos de largo espectro. Exemplos de fármacos do grupo: tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, tigeciclina. E o mecanismo de ação principal é que eles vão agir a nível de ribossomo. Então, eles vão se ligar a um sítio chamado subunidade 30S do ribossomo bacteriano e vão impedir a ligação do aminocil tRNA no sítio A do ribossomo, certo? Impedindo, então, a síntese proteica. Ou seja, são antibióticos predominantemente bacteriostáticos. Eles deixam a bactéria viva, mas ela não consegue se desenvolver porque não consegue sintetizar proteínas. Então, o principal mecanismo de ação da tetraciclina é agir aí inibindo, né, se ligando a subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Clorofenicol é outro antibiótico muito importante que tem como principal mecanismo de ação a inibição da síntese proteica de bactérias quando se liga à subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Tá? Então, clorofenicol, diferente da tetraciclina, ele vai se ligar na 50S do ribossomo. Tem largo espectro e é ativo contra gram-negativos, gram-positivos e rickétsias. E elimina também Haemophilus influenza. Os aminoglicosídeos são fármacos mais recentes que foram desenvolvidos, né, naquela época, um pouco antes da Era de Ouro, que a gente conversou. E são gentamicina, a streptomicina, que foi desenvolvida antes para gram-negativos, lembram que nós falamos? Amicacina, tobramicina e neomicina. E a azitromicina, que não tá aqui, né? Não, a azitromicina não, gente, faça. A azitromicina é macrolídeo, desculpa. Mecanismo de ação. Atua inibindo a síntese das proteínas bacterianas através da inibição da subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Só que essa inibição, diferente das tetraciclinas, ela ocorre de maneira irreversível, sendo então possível que esses aminoglicosídeos sejam bactericidas, ou seja,
dependendo da quantidade plasmática, eles acabam matando a bactéria por se ligar à subunidade 30S do ribossomo bacteriano de maneira irreversível. Então, eles podem ser tanto bacteriostáticos como bactericidas. Os macrolídeos, agora sim tá aqui a azitromicina, Ave Maria, os principais antibióticos são muito utilizados na prática clínica, e exemplo é a eritromicina, claritromicina e a azitromicina, que é muito utilizada. Quando se fala em resistência, né, nós temos muitos pacientes resistentes à azitromicina. Por quê? Porque quando não se tinha um controle maior, o paciente sentiu uma dor na garganta, tacava a azitromicina para dentro, né? Respirou, toma a azitromicina, porque 3 a 5 dias e por aí vai, e no instante fica bom. Lê do engano, né? Então, existe essa resistência forte aí. Em relação ao mecanismo de ação, eles vão inibir a síntese de proteínas bacterianas através do efeito de translocação ribossômica. Ou seja, eles vão se ligar à subunidade 50S do ribossomo, como tanto o clorofenicol quanto a clindamicina, que tem esse mecanismo de ação. E esses fármacos a gente tem que ter cuidado, porque se estiverem sendo utilizados em conjunto, podem competir por esse sítio de ação, tá? Então, os macrolídeos vão se ligar na 50S dos ribossomos. Quinolonas são classes de fármacos que geralmente possuem na constituição uma molécula de fluor, então elas são fluoradas e por isso a gente chama de fluoroquinolonas. Elas vão agir inibindo a topoisomerase 2, que é um tipo de DNA girase bacteriana. Ou seja, é aquela proteína, aquela enzima importante por entrelaçar as hélices, né, do DNA. Então, o DNA, ele tem, né, aquela forma, vamos ver se eu ainda sei, aquela forma helicoidal, e aí esse entrelaçamento aqui, ele é feito justamente pela DNA girase. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem a quinolona inibindo esse tipo de enzima, tá? As quinolonas, elas incluem agentes de largo espectro, como ciprofloxacina, extremamente utilizado na prática, levofloxacina, ofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina, bem como o ácido nalidix, que é um fármaco de pequeno espectro utilizado na infecção do trato urinário. Então, temos aí vários tipos de antibióticos da classe das quinolonas. As sulfonamidas, elas têm como principal mecanismo de ação a questão aí de agirem na síntese do ácido fólico, né, do folato. Então, as sulfonamidas, elas vão agir nas enzimas responsáveis por transformar o ácido paraminobenzoico, o famoso PABA, em folato. Então, se eu não tenho folato, o DNA não se forma, né? Por isso que os bebezinhos, quando estão na barriga da mãe, eles têm que ter esse suplemento de folato, além da questão do DNA, né? Tem aquela questão do tubo neural e por aí vai. Mas, voltando para as bactérias, nós vamos ter as sulfonamidas agindo aí, impedindo que esse ácido paraminobenzoico se transforme em folato pela ação da dihidroteorato sintetase. Então, as sulfonamidas, elas vão inibir essa enzima, tá? E por que eu uso sulfa mais trimetilprima, professora? Porque a trimetilprima, ela vai ajudar. Então, se eu formar o folato, esse folato ele vai ser transformado em tetrahidrofolato. Mas se eu tiver a trimetilprima, ela vai ser impedida, certo? E aí, o que acontece? A gente vai ter a trimetilprima agindo no dihidrofolato sintetase, que é a enzima que transforma o folato em tetrahidrofolato, certo? Então, as sulfonamidas, elas vão agir principalmente aí na cascata de síntese do DNA, através da alteração de enzimas importantes para a formação do folato. A clindamicina, nós já vimos que o mecanismo de ação dela está ligado aí à ligação no ribossomo 50S, na subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Ixi, eu tô no meio. No ribossomo bacteriano. E ela vai ser ativa contra gram-positivos,
como por exemplo, estafilococos resistentes à penicilina e muitas bactérias anaeróbicas, como os bacterióides SPP, né, que é uma classe. Atua da mesma forma que os macrolídeos e o clorofenicol, como eu já falei para vocês. Para além da utilização nas infecções causadas por micro-organismos bacteroides, é empregado em tratamento de infecções de ossos, articulações por estafilococos. É administrada topicamente, sob forma de gotas oculares, no caso de conjuntivites por estafilococos. Os efeitos adversos consistem majoritariamente em distúrbios gastrointestinais, como diarreia e colite pseudomembranosa, causado por Clostridium difficile, certo? Então, essa é a nossa clindamicina. Temos ainda metronidazol, que é um ativo contra bactérias anaeróbias, né? Pode ser utilizado para pseudomembranoscolites, infecções anaeróbicas graves. As oxalidinonas inibem a síntese proteica das bactérias por meio de um mecanismo inovador, que é a inibição da ligação ao ribossomo 70, tá? A linezolida pode ser utilizada para pneumonia, septicemia, infecções da pele e de tecidos moles. Os efeitos adversos incluem trombocitopenia, diarreia, náuseas, erupções cutâneas e tonturas. A linezolida é um inibidor não seletivo da MAO, então cuidado com a associação entre ela e inibidores da MAO, tá? As polimixinas são utilizadas polimixina B e colistimetato. Apresentam propriedades detergentes catiônicas e alteram a membrana da parede celular bacteriana. Tem ação seletiva e rápida contra bacilos gram-negativos, principalmente coliformes e pseudomonas. Não são absorvidas pelo trato gastrointestinal e têm uso clínico limitado devido à sua toxicidade, certo? Está majoritariamente reservada à esterilização do intestino e ao tratamento tópico dos ouvidos, olhos ou infecções de pele causadas pelos micro-organismos suscetíveis. Efeitos adversos podem ser graves e incluem neurotoxicidade e nefrotoxicidade. Outra classe importante em relação à toxicidade, nefrotoxicidade e ototoxicidade são os aminoglicosídeos, mas você já sabe. Beleza, pessoal? Então, e a resistência, professora? A resistência, que é o nosso foco principal aqui, eu achei essa figura muito massa, né, meu povo? Ela é muito importante porque, como a gente veio comentando, a gente tem as classes de antibióticos, mas esses antibióticos estão sendo utilizados de maneira indiscriminada e muitas vezes as bactérias desenvolvem um processo de resistência a essas classes. Então, a primeira resistência a antimicrobianos, né, a antibióticos, descrita em relatórios publicados no meio científico, foi a penicilina em 1940. A resistência à streptomicina foi relatada no primeiro ensaio clínico controlado, randomizado para uma droga, em 1948. Ou seja, os primeiros relatos científicos de resistência a esses fármacos, né, como penicilina e streptomicina, foram em 1940. Mas o que a gente tem? A gente tem, primeiro, que a resistência bacteriana, pessoal, ela é um processo, como é que eu posso dizer? É um processo normal. Então, desde que o mundo é mundo, existem bactérias, as bactérias, elas vão, independente de antibiótico ou não, criar mecanismos para que resistam, né, a situações adversas. Então, o antibiótico nada mais é do que uma situação adversa para a bactéria. Então, a resistência bacteriana, ela é datada de muito tempo, desde que o mundo é mundo, existe bactéria, alguém estudou isso. Não surgiu só por conta dos antibióticos, mas com a aquisição dos antibióticos, né, a resistência a esses antibióticos ocorreu rapidamente quando eles começaram a ser produzidos em larga escala na indústria farmacêutica e utilizados de maneira massiva, de maneira agressiva no uso clínico, certo? E logo no começo, utilizados de maneiras indiscriminadas e irracional. E aí, o que dificultou mais ainda, né, essa questão da resistência.
Então, as duas principais razões para o declínio de novos antibióticos ao longo do último meio século, ou seja, aquilo que a gente veio comentando, né? Que é importante desenvolver novas classes de medicamentos que vão debelar essa resistência, mas que não se tem feito isso, é a dificuldade de identificar novas classes de medicamentos, ou seja, nós temos estudos clínicos, aliás, estudos pré-clínicos, com diversas classes, como até falei para vocês, com foco grande hoje em dia. Então, se você colocar numa pesquisa científica, né, PubMed, por exemplo, você vai ter de maneira massiva muitos produtos naturais sendo utilizados, né, sendo testados para bactérias, né, como antibacterianos. Exemplo, o que eu estudo mesmo, né, que são as chalconas. Então, as chalconas, elas têm essa atividade bactericida ou bacteriostática, enfim, antibacteriana. E os custos altos do desenvolvimento. Então, para a indústria farmacêutica, colocar dinheiro, né, cerca de 4,2 milhões de dólares, dentro do desenvolvimento de um fármaco, é muito forte a quantidade de cacau que elas precisam, né, utilizar. Então, também se repensa bastante sobre esse desenvolvimento de novos antibióticos. E aí, um termo interessante para a gente pontuar, certo? E que é muito importante dentro do desenvolvimento de novos fármacos antibacterianos que vão realmente debelar a resistência bacteriana, é o termo chamado de resistoma bacteriana. O resistoma bacteriana é um banco de dados que inclui todos os genes de resistências a antibióticos e seus precursores em bactérias patogênicas e não patogênicas. Então, eu pego o genoma de várias bactérias e coloco os genes de resistência bacteriana que o meu grupo descobriu nesse banco de dados chamado de resistoma bacteriano, certo? Então, a genômica microbiana, ela forneceu uma riqueza de dados, indicando que a maioria dos genomas bacterianos possui genes que permitem que eles se tornem resistentes a um ou mais antibióticos. Então, mesmo que você queira, a bactéria ela vai acabar desenvolvendo uma resistência ao antibiótico. Por quê? Porque ela possui um genoma preparado para isso. E esse banco de dados, ele é alimentado e aí você consegue ter acesso a esses genes que são responsáveis pelo desenvolvimento da resistência bacteriana. Obviamente, se eu vou estudar um novo fármaco, eu devo, então, debelar a ação desses genes para que eu não tenha o desenvolvimento da resistência. A análise metagenômica do DNA antigo mostra claramente que a resistência aos antibióticos é um mecanismo natural que antecede o uso de antibióticos como drogas terapêuticas, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, a bactéria normalmente, ela já vai, obviamente, ter como forma natural a resistência. Ela quer sobreviver. Então, ela traz com ela genes que vão ajudar nesse processo, certo? Beleza. E aqui a gente vai ter alguns mecanismos que foram desenvolvidos por essas bactérias ao longo do tempo e que são importantes para que a gente entenda, pois são eles que vão causar a resistência bacteriana, certo? Então, primeiro de todos, nós vamos ter a produção de enzimas que vão degradar os antibióticos. Então, aquilo que nós já falamos quando a gente estava estudando lá os beta-lactâmicos, nós falamos, né, pessoal, das beta-lactamases, que são enzimas desenvolvidas pelas bactérias que vão catalisar a hidrólise do anel beta-lactâmico. Se eu não tenho anel beta-lactâmico, eu não tenho a ação do antibiótico beta-lactâmico. Essas beta-lactamases, elas são bem desenvolvidas. São desenvolvidas e divididas em serina beta-lactamases e metalo beta-lactamases. Além disso, outros fármacos
né, temos aí há outros fármacos dessas beta-lactamases agindo. E são chamadas de penicilinases, cefalosporinases, cefamicinases, beta-lactamases de espectro estendido e carbapenemases. Ou seja, a gente tem essas bactérias produzindo enzimas que vão degradar os antibióticos, e esses antibióticos não vão agir de diversas formas, certo? Então, elas conseguem produzir essas enzimas que vão degradar os antibióticos. Também vamos ter a produção de enzimas que modificam o antibiótico. Então, se o antibiótico ele tem esse formato, aí a gente vai ter uma bactéria que tem uma enzima que vai transformar o formato do antibiótico. Então, essas enzimas, elas acabam transferindo grupos químicos, como, por exemplo, fosfatos, ribitol, nucleotídeo, certo? Para o sítio da molécula da droga. E aí, inativam a ação desses fármacos. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, um aminoglicosídeo. E aí, existem umas enzimazinhas chamadas de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. Elas vêm, doam um grupo químico para essa molécula, e essa molécula ela muda seu formato, e por isso ela não vai mais ter a sua ação, certo? Então, essas enzimas, elas podem inativar aminoglicosídeos, podem inativar fenicóis, macrolídeos, certo? E aí o exemplo que eu falei para vocês, enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. Outra maneira que as bactérias desenvolveram de debelar esses antibióticos é a redução da permeabilidade da membrana externa. O que é que acontece? Nesse caso, esse mecanismo ele é exclusivo de bactérias gram-negativas, pois são elas que possuem essa membrana externa, certo? Então, as gram-negativas, elas podem ter essa redução de permeabilidade. A redução da permeabilidade, ela vai ocorrer de que maneira? Através da alteração de estruturas de porinas, seja por essas porinas serem perdidas ou se tornarem mais seletivas. Vamos aqui para a figura, ó. A gente tem aqui a porina, certo? E essa porina é por onde a droga entra na célula da bactéria, na bactéria, certo? E aí o que que acontece? Essa porina, ela permite essa troca aqui em relação à droga e a droga faz o seu efeito. Porém, as bactérias gram-negativas, elas podem tornar essas porinas mais específicas, ou seja, que não vão reconhecer a droga, ou elas podem fazer com que essas porinas sejam inativadas. E aí a droga não entra dentro o suficiente dentro da estrutura da bactéria para debelar isso aí, certo? Então esse seria outro mecanismo. Outro mecanismo seria o sistema de effluxo hiperexpresso. Ó, sistema de effluxo aqui, certo? Transportador de effluxo. O que seria isso? Sistemas de effluxo são mecanismos naturais de excreção de substâncias tóxicas resultantes do metabolismo bacteriano. O que é isso? A bactéria, ela tem já na sua estrutura, ó, vamos para cá, ela tem já na sua estrutura esses canais, certo? Esses transportadores que são responsáveis por colocar para fora da estrutura da bactéria substâncias tóxicas para ela, ou seja, ela não quer ter uma intoxicação, então ela vai e usa esses sistemas de effluxo para expulsar essas substâncias tóxicas. E aí o que é que acontece? Ao longo do tempo, a bactéria entendeu, opa, vou usar o meu sistema de effluxo para expulsar os antibióticos, certo? Então, elas se localizam na parede celular das bactérias e são codificadas por gene no cromossomo. A diferença está entre gram-negativas e gram-positivas, onde as gram-negativas, como elas têm membrana externa, o sistema de effluxo é composto por uma proteína transmembrana interna, que é a própria bomba de effluxo, e uma proteína transmembrana externa, que é a famosa que a gente viu, a porina, certo? Uma proteína que faz a ligação dessas duas transmembranas, que compõe o sistema de effluxo
da bactéria gram-negativa. Ou seja, é um sistema multicomponente. Eu vou ter, além da bomba de efluxo dentro da estrutura da bactéria, eu vou ter na região externa da bactéria a porina, e aí essas duas são ligadas. Então, essa ligação permite a expulsão dos antibióticos da estrutura da bactéria. Já nas gram-positivas, como elas não têm membrana externa, o sistema de efluxo é chamado simples, ou seja, ele é composto apenas pela bomba de efluxo. Então, nessa figurinha aqui, a gente consegue ver bem bonitinho, certo? Outro ponto importante, pessoal, a alteração do sítio-alvo do antibiótico, ou seja, do local onde o antibiótico vai lá e se liga, certo? Então, as alterações do sítio-alvo, elas vão ter origem em mutações genéticas da própria bactéria. Alterações vão impedir a ligação dos antimicrobianos no seu sítio-alvo, mas não interferem na função do alvo, certo? Então, a bactéria, elas mantêm suas funções e escapam da ação dos antibióticos. As bichas são espertas, né? Exemplo, a alteração das proteínas ligadoras de penicilinas na parede celular, mutações cromossômicas em regiões determinantes de resistência às quinolonas, mutações nos genes GYRA ou PARC, que alteram enzimas topoisomerases e DNA girases, e as alterações no terminal D-ala, que é um precursor do peptídeo glicano da parede celular bacteriana. E essa alteração na região D-ala está focada na resistência a antibióticos glicopeptídeos como a vancomicina. Inclusive, isso aqui foi questão de concurso, meu povo. Bem difícil, né? Foi questão do concurso. Concurso de milhões da FunSaúde. Nunca me esqueço dessa questão. Então, na FunSaúde caiu exatamente isso aqui, ó. Continuando, proteção ou bloqueio do sítio-alvo de ligação do antibiótico. A proteção ou bloqueio pode funcionar pela produção de enzimas ou pela presença de estruturas celulares da bactéria que vão impedir essa ligação. Ou seja, eu tenho uma enzima que vai bloquear esse sítio, então ela tem o mesmo sítio de ação, bloqueia. Ou uma enzima que vai proteger esse sítio. Então, uma estrutura celular. Então, existe um mecanismo da bactéria que vai proteger o sítio para não se ligar ao antibiótico. Aí a gente trouxe aqui exemplos, né? Espessamento da parede celular em Staphylococcus aureus, mediado pela expressão do conjunto de genes cromossômicos, que funciona como uma barreira que bloqueia o acesso de glicopeptídeos ao sítio-alvo, conferindo resistência intermediária para essas drogas, nos denominados Staphylococcus aureus intermediários à vancomicina ou glicopeptídeos, ou resistentes total ao Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina. Então, a gente pode ter essa alteração de genes que já estão na bactéria, que aí você consegue ter acesso naquele resistoma bacteriano que a gente comentou. Produção de enzimas denominadas QNR, mediadas por gene adquirido, plasmídio mediado quinolone resistência, ou seja, são enzimas que vão provocar resistência às quinolonas. Se ligam e protegem a DNA e topoisomerase 2 contra a ação das quinolonas, o que diminui a sensibilidade dessas bactérias. Ou seja, essas QNRs, elas vão lá e se ligam na topoisomerase 2 e aí eu não tenho como a quinolona inibir essa enzima, beleza? Aqui a gente tem as nossas referências, estamos chegando ao final da nossa aula. Temos as nossas referências. Quem quiser também, ó, a gente pode conversar lá pelo meu Instagram, Prof. Mari Maciel, certo? Então lá vocês vão me ver. E a gente tem a gente tem vários tipos de bibliografias legais para vocês darem uma lida, tá? Inclusive, esse aqui, ó, é o artigo onde eu tirei aquele quadro bem legal, tá bom? No mais, pessoal, agradeço a participação de vocês, desejo um excelente dia e parabéns para nós, farmacêuticos, profissional tão importante no cuidar do paciente. Obrigada!